pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No Minuto do Direito de hoje nós vamos falar sobre emenda constitucional, um assunto que vem sendo muito comentado nas últimas semanas em função da PEC emergencial, e hoje nós iremos abordar detalhadamente esse tema. Meu nome é Natália e hoje nós vamos falar sobre emenda constitucional, abordando a tramitação do projeto de emenda constitucional. Conforme o artigo 59 da Constituição Federal, a emenda constitucional faz parte do processo legislativo, que compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Nesse ponto, eu gostaria de lembrar vocês que em nossa Constituição existem normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas. As normas constitucionais originárias são aquelas que decorrem do poder constituinte originário, ou seja, elas estão na Constituição desde que a Constituição foi promulgada em 1988. Já as normas constitucionais derivadas são aquelas que decorrem do poder constituinte derivado, que é o poder que altera, modifica a Constituição Federal. E aqui, como norma constitucional derivada, nós temos a emenda à Constituição. Pessoal, não há qualquer hierarquia entre as normas constitucionais originárias e as normas constitucionais derivadas. No entanto, há uma diferença muito grande entre elas, já que as normas constitucionais originárias não sofrem controle de constitucionalidade, enquanto as normas constitucionais derivadas podem sim ser objeto de controle de constitucionalidade. E aqui eu gostaria de lembrar vocês, e eu falo lembrar porque eu acredito que muitos já saibam ou então já ouviram falar sobre esse assunto, que é sobre os tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Quando esses tratados e convenções forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, eles passam a ser equivalentes a emendas constitucionais, ou seja, eles passam a ter status de emenda constitucional. Assim, nós temos como normas constitucionais, ou seja, aquelas que estão no topo da pirâmide de Kelsen. Para quem não ouviu falar ainda sobre pirâmide de Kelsen, não é do direito, se trata de uma teoria que aborda a hierarquia entre as normas, sendo que, segundo esta teoria, no topo da pirâmide está a norma maior, ou seja, a Constituição. Então, nós temos como normas constitucionais, as normas que estão no topo da pirâmide, a Constituição Federal, as emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, já que eles têm status de emenda constitucional e são considerados normas constitucionais. Pessoal, conforme o artigo 60 da Constituição Federal, para que a Constituição seja emendada, é necessário proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, ou então de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, ou seja, que haja manifestação das Assembleias Legislativas de pelo menos metade dos estados, sendo que cada uma delas deverá se manifestar pela maioria relativa dos seus membros. E, pessoal, não pode haver emenda à Constituição na vigência de intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa. Essa se trata de uma limitação circunstancial. Quanto à tramitação da PEC, nós temos uma limitação processual e a proposta deverá ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em 2 turnos, considerando-se aprovada se ela obtiver em ambas as casas 3/5 dos votos dos respectivos membros, ou seja, se trata de um quórum qualificado, um quórum fracionado. Aprovado o projeto de emenda à Constituição, então ela será promulgada por ambas as mesas. Percebam que será pelas 2 mesas, pelas mesas da Câmara dos Deputados e pelas mesas do Senado Federal. E, pessoal, percebam também que no processo legislativo de emenda à Constituição não é necessário sanção do Presidente da República. E para finalizar, então, eu vou trazer para vocês as famosas cláusulas pétreas, que se tratam de limitações materiais. Sendo assim, não poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado,
o voto direto, secreto, universal e periódico, atentem para periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Aqui eu trouxe para vocês duas questões e eu vou colocar uma de cada vez na tela para que vocês consigam visualizar, mesmo se estiverem assistindo ao vídeo em telefone celular. Pessoal, são questões de nível superior e, pessoal, atentem que a matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou então havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta de emenda à Constituição na mesma sessão legislativa. E assim nós encerramos o Minuto do Direito de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, de curtir e comentar os vídeos e ativar as notificações para que vocês sejam avisados sempre que tiver vídeo novo. E toda semana tem material novo, então fiquem ligados aí.